Bom estar mais uma vez na casa do Senhor e hoje, continuação da nossa campanha e o culto também de libertação. Nós estamos aqui porque aprouve ao Senhor nos dar mais esta oportunidade, né? E assim nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. O que eu vou estar falando com os irmãos é a respeito do que o Senhor pode fazer por nós. O Senhor nos fala que o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu peço que você abra sua Bíblia agora, Mateus capítulo 19, versículo 26. Eu vou ter que falar assim um pouquinho mais devagar, porque já faz uns dias que eu estou com um problema, estético, e está me dificultando. Eu preciso falar bem devagar para não passar vergonha aqui na frente. Estou com um problema aqui nas minhas próteses dentárias, e se eu for querer falar rápido demais, eu posso ficar feio, né? Deus vai nos dar graça. E assim vamos rompendo em fé. Os irmãos encontraram Mateus 19, 26. Está aqui no telão, que diz: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, mas a Deus é o que, igreja? A Deus? A Deus? Amém? A Deus tudo é possível. Então nós, às vezes olhamos para a nossa vivência, para os nossos projetos, para as nossas necessidades, e muitas vezes a gente olha em determinada situação e pensamos, é impossível, não tem jeito, não vai dar, né? Já faz tanto tempo que eu espero e nada acontece, nada flui, luta, ora, pede, clama, faz campanha, e parece que, como diz aí no linguajar do meio gospel, o céu é de bronze, né? As respostas não vêm, o milagre não acontece, e às vezes começamos a ficar frustrados, começamos a ficar descrentes, achando que Deus não ouve, ou que Deus não quer nos responder, porque talvez a gente esteja com alguma falha com Ele, né? Porque esses pensamentos vêm. Em boa parte desses maus pensamentos, é o inimigo que vai colocando para tentar nos desestimular, nos tirar do foco, da fé, da perseverança. Porque quanto mais crentes desistir de orar, de buscar e de clamar, ele acha bom, o inimigo das nossas almas. Ele acha bom, porque é menos um soldado lutando, é o menos um soldado guerreando. Mas enquanto o crente ele mantém a sua fé ativa, o inimigo sabe que ali tem um gigante lutando, um servo de Deus cheio de fé, e que a qualquer momento pode pôr ele para correr. Então, o que o inimigo de nossas almas quer? Nos fazer desistir, desanimar, largar para lá. Então, às vezes os pensamentos vêm até nós e dizendo: isso não vai dar certo, não vai funcionar, Deus não me ouve, eu não tenho fé suficiente. Aí o Senhor Jesus nos dá essa palavra. Esse texto que nós acabamos de ler, essa porção bíblica, ele é na sequência
da história que Jesus contou do jovem rico. Quando Jesus ali lançou esta parábola para os seus discípulos e para a multidão, falando sobre a questão de que o rico, é difícil um rico entrar nos céus. Na conclusão do seu diálogo com os discípulos, e eles após perguntarem, porque Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus, os discípulos ficaram admirados. E eles fizeram a seguinte pergunta: então, Senhor, quem poderá se salvar? Se é assim, quem pode se salvar? Ora, aí Jesus dá essa resposta: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo. Até um rico entrar nos céus. Se o próprio Senhor Jesus falou que é muito difícil, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus, mas ainda ele complementa: mas a Deus tudo é possível. Ou seja, nada nesse mundo, enquanto não se extinguir de tudo a vida, tem chance, tem condições de acontecer. Pois o poder de Deus, ele é infinito. Você consegue ter uma consciência, um entendimento do que significa infinito? Está no mesmo plano de eternidade, ou de todo o poder, que são atributos pessoais de Deus. Para nós aqui, irmãos, as coisas, elas têm limites. Às vezes eu só dou conta de ir um certo limite. Eu só dou conta de fazer algo que vai até o meu limite. E eu não consigo fazer mais. A gente até quer, deseja, sonha, busca. Mas quando as dificuldades vão aparecendo, as lutas vão surgindo, a gente começa a nos limitarmos a nós mesmos. Mas aí o Senhor vem dizer a cada um de nós nesta noite: Ele tem todo o poder. E aqueles que confiam e esperam nele, têm condições também de alcançar o impossível na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E a palavra me ensina que o meu Deus me ensina que se nós orarmos e tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, faremos proezas nesta terra. Proezas. Teremos condições de fazer coisas extraordinárias no nome do Senhor. Mas para isso a nossa fé tem que se desenvolver, para ela não ficar muito limitada. Muito limitada. O desejo do nosso Deus é que nossa fé cresça a ponto de nós não vermos mais limites para as coisas. É claro que nem tudo Ele vai nos dar, porque se o Senhor começar a nos dar coisas, fazer milagres em nossas vidas de maneira muito liberal, né? A tendência humana é, por conta disso, se vangloriar de si mesmo. Eu posso, eu faço, eu oro, né? Quando eu oro, o paralítico levanta, esquecendo-se que quando ele ora, mas quem é que faz o milagre acontecer? Deus. Portanto, nós precisamos ter entendimento que o nosso Deus tem todo o poder e pode fazer proezas em nossas vidas, coisas extraordinárias.
mas nós também temos entendimento de que se nós nos vangloriarmos disso, a ponto até de humilhar os nossos adversários por conta disso, o Senhor pode retirar a sua graça de nós. Porque Deus, Ele não permite que, porque Ele é Deus na tua vida, você comece a zombar daquele que você está acima dele. Porque aí é vanglória. Aí outra palavra sinônima de uma pessoa vangloriosa, mas do que eu ia falar, esqueci. Orgulho, vaidoso, a vaidade, né, de ser, olha, o meu Deus é comigo, viu? Você me perseguiu, agora você está aí e eu estou aqui. A gente precisa ter muito cuidado com certas expressões que criaram no nosso meio, por conta muito de certas músicas cantadas, que os cantores não observam bem, né? Se partir para o texto bíblico, vai ver que Deus não se agrada desse tipo de conversa. Só você avaliar, pega o texto, a letra de certas músicas que são cantadas e compara com a palavra de Deus. Então nós precisamos ter cuidado que o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele dá resposta, como está escrito na palavra, Ele nos fará comer o melhor desta terra, e se nós, como foi lido no texto aqui, que o nosso irmão Cleidon leu, bem oportuno, se você passar pelo fogo, não te queimará, se você passar pela água, estas não te submergirão, se passar pelo vale, o Senhor é contigo. E ele ainda complementa que aquele que confia e espera no Senhor é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas isso não nos dá o direito de batermos no peito, né, e ficar jogando isso na cara dos outros. A palavra do Senhor nos ensina que devemos ter humildade e amor ao próximo, mesmo que esse seja nosso inimigo. E nós estamos sujeitos a termos perseguidores todo o tempo. Todo o tempo. Vira e mexe, alguém se levanta para te afrontar. Principalmente porque você é crente. Querendo se aproveitar da sua fé, que você é um crente. Quer te humilhar, quer se aproveitar de você. Né? Porque você não pode reagir. Entre aspas. Né? Mas o Senhor é justo. E como justo juiz, um dia, uma hora, Ele entra na sua causa. E Ele fará a justiça a seu favor. Ele fará a justiça. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos tomar justiça em nossas mãos. Porque Ele é o seu juiz. E Ele sabe o que faz. Às vezes nós não sabemos, reagimos, né, de forma errada e perdemos o direito. Perdemos o direito. Mas quando Deus entra na causa, Ele entra para fazer justiça. Amém? Então, o Senhor está nos ensinando nesta noite, que às vezes você entra em determinada situação e pensa, não tem mais jeito. Mas aí o Senhor nos diz, Deus tem todo o poder. Por isso que Ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia, e Ele, tudo. A gente tem que ter atenção, exatamente nas nuances do texto que está escrito. Porque às vezes nossa limitação, a gente pensa, não, Deus só pode fazer isso por mim. Ah não, Deus, eu não sei se Deus pode fazer isso. Sabe uma forma de oração que às vezes nós erramos ao orar? É quando a gente vai orar e fala assim, Senhor, o Senhor pode fazer isso para mim? Como que limitando Deus? Se o Senhor puder, ora, Ele pode. Então não limite Deus. Só entrega a Ele, Senhor, eis a minha causa que eu coloco diante do Senhor. Aí sim você pode usar a expressão, se o Senhor quiser. Mas não limite Deus colocando, se o Senhor puder.
Porque Ele pode todas as coisas. Ele pode. Aí às vezes nós, no afã de orar, colocamos limites em Deus, né? Com as nossas palavras. Então, em vez de, se o Senhor puder, fala se o Senhor quiser, pois eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. E é isso que eu estou entregando na mão do Senhor. Então nós aprendamos nesta noite que o nosso Deus, irmãos, Ele não tem limites para Ele. Ele faz o que Ele quer, Ele faz o impossível acontecer, e como já é expressado muitas vezes aqui, o Senhor Ele traz à existência aquilo que não existe. Tudo para beneficiar a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos. Ele torna a existência, mesmo que não exista, o Senhor pode fazer existir. Observamos, né, quando o Jonas foi lançado ao mar, erroneamente as pessoas falam que ele foi tragado por uma baleia, mas não foi uma baleia. O texto não diz que é uma baleia, mas diz que Deus preparou um grande peixe que fosse capaz de tragá-lo sem feri-lo e mantê-lo em seu ventre sem causar-lhe dano. O texto diz que o Senhor preparou, ou seja, Deus trouxe à existência algo que não existia para beneficiar o servo dele e para cumprir a sua vontade sobre a terra. E vemos aqui, Deus vai trazendo à existência nas nossas vidas aquilo que para nós é impossível. E os milagres vão acontecendo dia após dia. Só que o agir de Deus, ele trabalha de tal maneira que muitas vezes o milagre acontece e a gente não percebeu. Quando a gente se dá conta, já faz tempo que o milagre aconteceu, aí você, olha, eu havia feito uma campanha há 5 anos atrás de um projetando, e agora aconteceu o milagre. Então nós entendamos assim, Deus tem todo o poder, e Ele trabalha no seu tempo, e Ele dá a resposta à oração no tempo devido, e que cabe a Ele escolher esse tempo. E só cabe nós agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, sendo grato pelo ar que respiramos, pois isso é uma dádiva, irmãos, a todos nós. É uma dádiva. Por que estou falando isso agora? Hoje tivemos, no meu trabalho, o nosso dia hoje lá não foi bom. Porque aconteceu uma tragédia, perdemos uma colega de trabalho. Hoje pela manhã, ela faleceu na casa dela, complicações de um acidente, que aconteceu no sábado para domingo. E aí foi para o médico, depois do acidente foi atendida, mas os médicos meio que ignoraram. Fizeram as radiografias, detectaram que ela estava com costelas quebradas, com clavícula quebrada, mancha de sangue no pulmão, mas liberaram e mandaram ela para casa. Porque ela está boa. Quando foi hoje, de manhã, por volta das 8 para 9 horas, na casa dela, ela deitada no sofá dela, teve um problema lá e faleceu ali mesmo. Em planos, tinha acabado de realizar um sonho de comprar uma moto zerinha, não acidentou com a moto, foi atropelada, mas não estava na moto. E por negligências, ou sei lá, sabe-se lá qual foi o projeto de Deus nisso tudo, ela veio a falecer em consequências do seu acidente, porque parece que havia sido perfurado o pulmão e os médicos simplesmente deixou para lá. Aí a gente começa a refletir, Meu Deus, louvado seja o Senhor, porque nós ainda estamos aqui.
Porque quantas vidas estão sendo ceifadas dia após dia. Mas o Senhor tem feito todo o poder dele em nossas vidas, irmão, para nos guardar. Abençoar a igreja que está aqui. Quando muitos queriam era tomar para eles, Deus disse não, e aí está mostrando o que está acontecendo com o testemunho da pastora. Deus tem todo o poder, irmãos. Quando muitos profetizavam na porta dessa igreja que ela não duraria um ano, ela está crescendo. Né? Deus tem todo o poder para até mesmo transformar palavras malditas em bênçãos. Porque assim a palavra nos ensina. Então, nós aprendamos nesta noite, você está no meio de uma campanha de projetando. Confia. Entrega o teu pedido, o teu sonho, a tua campanha na mão do Senhor. Confia nele e espera que o milagre vai acontecer, porque o Deus a quem você está clamando tem todo o poder. Ele não é um deusinho de parede, de estátua, de madeira, de barro, que como a própria palavra de Deus aqui está escrito, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Mas o nosso Deus é um ser vivo, inteligente, e que está conosco aqui nesta noite, e ordena as bênçãos dele desde o céu para nós. E as promessas dele são grandes para esta igreja, e para todos aqueles que permanecem fiel à sua palavra. Quando a gente fala aqui a palavra, eu destaco a palavra fiel, irmão, porque é para os fiéis. Não adianta só ter um nome de crente, não. Tem muita gente que está levando isso aí na brincadeira, acha que Deus ele vai abençoar todo mundo indiscriminadamente, com bênçãos extraordinárias, mas quando você vai estudar a palavra, Deus também tem critérios para derramar as bênçãos dele. Tem as bênçãos que são gerais, que é para todo mundo, tipo o sol que ilumina todo dia, a noite que chega, a água que bebe, a comida que come. Isso são bênçãos gerais, que Deus deu a todos os homens. Mas existem as bênçãos específicas que Deus só vai dar aos fiéis, àqueles que andam na sua presença. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, que você vai entender isso. Aí onde a Bíblia fala que Deus vai fazer a diferença entre os que servem a Ele e os que não servem a Ele. Amém? Que Deus possa falar melhor no teu coração, cada dia mais, né? A palavra do Senhor sempre viva e eficaz no seu coração. Vou aqui recitar um versículo que diz: aquele que conhece a palavra, ouve e não pratica, não vive ela, né? É semelhante ao vento, a folha ao vento, que vai de um lado para outro, né? Para onde o vento bem o quiser mandar. Mas aquele que ouve a palavra e pratica e vive ela, esse está firmado na rocha e não se abala, porque está firme em Jesus. Que Deus abençoe os irmãos cada dia mais. Se você precisa de um milagre e que aos seus olhos é impossível, saiba que o Deus que você serve tem todo o poder para fazer o impossível na tua vida. Amém, amados? Louvado seja Deus. A pastora já fez aqui a oração, apresentou.